Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Dani Entrevista. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui e meu som. Isso. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só ajustar aqui. Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Dani Entrevista. Hoje, mais do que especial, o dia de Nossa Senhora do Rosário. Dia que, para mim, né, sou católica, minha convidada também eu sei que é católica. Você que me acompanha, se é católica, se vive essa experiência com Nossa Senhora, que ela possa abençoar essa noite, essa conversa, esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito emocionante. Eu vou receber a minha convidada e depois a gente dá início às apresentações. Ela, de antemão, eu já falo que ela é uma pessoa inspiradora. A gente vai falar muito de inspiração e a minha convidada, ela é sinônimo de inspiração. Então, eu já vou fazer o convite para ela, para que a gente não perca nenhum minuto do nosso papo. O Instagram, ele tem uma dificuldade de convidar logo. Olá, seu Paulo, boa noite, Shirley. Olá, seja Oi, bem-vinda! tá me ouvindo? Você está me Ah, ouvindo? tô, porque eu botei o fone aqui para não ficar o delay, né? Aí eu não sei se ia dar certo. Mas deu certo. Agora eu não te ouço. Oh, Jesus. Não tô te ouvindo. Você me ouve? Mas eu não te ouço. É, tá sem áudio. Meu fone Ah, agora eu te aqui. ouvi. Melhorou? Agora eu te ouvi. Perfeito. Tá todo mundo me ouvindo agora? Todo mundo ouviu? Você tá ouvindo perfeito? Tô ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Seu Paulo respondeu, Cirlei também, então tá ótimo. Então vamos dar início. Fê, que coisa boa, que saudade que eu tava de você. Tem tanto tempo que a gente não se vê. Não é? Já tem um bom tempo mesmo, né? Foi 2017, 2018, por aí. Foi Acho que assim que eu 2018. saí de lá. Gente, deixa eu apresentar primeiro a minha convidada, porque aqui a gente está batendo papo, mas é porque a Fernanda, ela faz parte da minha caminhada na igreja. A gente já se conhece há muitos anos, É. né? Foi uma caminhada muito bonita, né, que a gente fez, e depois de amizade fora da igreja, e aí veio pandemia, né, veio os problemas da vida, e a gente acabou Isso. se separando, mas em comunhão espiritual, tenho certeza que a Sim. gente não se separou, e a gente, né, se acompanha aqui, e eu posso te adiantar que eu te admiro muito e a admiração só cresceu. Então, para mim é Ah, muito, muito gratificante te receber aqui, viu? obrigada. É isso, é assim, é aquele negócio, a gente pode estar distante fisicamente, mas espiritualmente nunca, né? Com toda Mas certeza. sempre unidas pela fé, Com sempre. toda certeza. Eu quero já receber aqui todo mundo que já está entrando, a Silene, a José. Ai, a mãe da Fernanda está A minha aqui. mamãe, Seja minha bem-vinda. mamãe. Saudade da senhora também. Eliane, Giovanni, seu Paulo. Beijo, seu Paulo. Amo a família do senhor. Então, todo mundo que está entrando, fique à vontade para colocar seus comentários, suas perguntas para a Fernanda. Olha que eu tenho as minhas, a da Ixi, caixinha, a de vocês. Então, a gente tem uma hora para fazer esse bate-papo render. E eu sei que com certeza vai ser um papo abençoado. Eu tive uma inspiração aqui antes de começar, porque hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. sim, E desde o início dessa temporada eu tenho tido assim grandes lutas e eu sei que é luta espiritual para que esses programas não acontecessem. E a gente vai rezar uma Ave Maria antes, pedindo a proteção de Nossa sim, Senhora do Rosário, para que tudo corra bem e que a gente possa amém. impactar a vida das pessoas, inspirar. Isso aqui tem um propósito, realmente Deus sabe qual é o propósito dele e que essa noite seja abençoada tanto para mim, para a Fernanda e para todos que estão nos acompanhando.
Ave Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Amém. Senhora do Rosário, rogai Rogai por por nós. nós. Eita coisa boa! Agora vamos começar nosso papo, porque Bora. tem muita coisa para a gente conversar, Fê. A Sim. Fernanda é cantora católica, e ela tem uma voz de anjo. E Fê, eu queria que você relatasse pra gente, falasse como é que você começou na música. Foi chamado? Foi de repente? Como é que aconteceu a sua primeira aparição na música? Hoje a voz não tá tão bela, ainda tá meio, já tá com a cara rachada, tô saindo da sinusite, mas tudo bem. Enfim, acho que o meu maior chamado sempre foi servir. Eu sempre gostei de rezar o terço. Então, na minha rua, né? Antigamente tinha muito isso, né? Das pessoas irem na casa dos outros. Todo dia tinha um terço na casa de alguém e o meu chamado começou aí. Eu comecei para Legião de Maria e tudo mais, mas assim, eu sempre gostei de música. E eu tinha algumas pessoas que eram minha inspiração durante a missa. Eu não queria cantar a missa inteira, eu era apaixonada pelo salmo. E tem uma pessoa, até como não sei se ela já entrou aí, que é a Cristiane, que é a Cris. E quando eu ia para missa pequena, que eu via ela cantando e ela toca violão. Ela tocava e cantava. Aquilo me encantava demais. E ela sempre fez assim melodias de salmo lindíssima. E eu era apaixonada, porque ela era a única que cantava salmos diferentes. Então eu ia para missa e ficava encantada com aquilo e assim, eu só queria cantar o salmo. Eu não queria mais nada. Então, meus pais sempre foram muito envolvidos na igreja, participavam de vários pastorais, então assim, a minha casa sempre foi cheia de padres. É até hoje cheia de padres, né? E, e tinha o Padre Belo, e eu lembro de uma determinada vez que estavam lá em casa, eu assim, pequena, sei lá, uns 9, 10 anos de idade, e eu peguei e falei assim, Padre Belo, eu quero cantar. E ele falou assim, então pede o dom para Deus. E a partir dali eu comecei a pedir o dom para Deus para cantar. E aí eu fui para o grupo jovem, o EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, e lá tinham adolescentes que tocavam e a gente formou o nosso primeiro ministério. Comecei a cantar ali, nos 12 anos, e não parei mais. Então foi uma coisa que foi acontecendo em si muito natural, mas assim, não foi um dom que já veio desde antes, foi um dom que eu pedi a Deus e Ele me deu de presente, porque eu queria cantar o salmo. Era Que coisa isso. linda. E a Fernanda, ela tem esse dom, assim, o salmo principalmente, eu lembro muito bem de ver você cantando salmos. Ela muda de um tom para outro de uma forma tão leve, tão mágica, sabe? Que eu ficava encantada ver ela cantar o salmo, sabe? E aquilo realmente era evangelização, não era só simplesmente cantar. Então, realmente é dom de Deus e que esse dom perdure muito tempo. Está cantando ainda hoje, né? Que eu Sim, acompanho você nos stories. a vida me deu uma freada, né? 2023 para cá. Mas eu entendo que foi necessário esse freio, porque assim, eu cantei assim mais de 20 anos, cantando todo domingo, toda semana, e acaba que a gente começa a ficar de forma mecânica. As coisas talvez não mexam com a gente como mexia antigamente. E aí eu tive não só eu já tinha parado assim de servir antes do meu diagnóstico, porque eu vi a necessidade que eu precisava de um tempo para assim, eu precisava consumir em vez de só doar. Foi uma pausa importante e agora eu tô voltando assim, aos poucos, canto a missa ali quando sou convidada, ainda não tenho nada assim, tenho um compromisso, né, com a Perpétuo Socorro aqui do centro de Taguatinga, todo segundo sábado do mês. Mas assim, não tô assumindo muitas coisas mesmo porque eu ainda tô me cuidando. Ainda tenho alguns respaldos. Mas sempre que alguém me chama, vai ter uma missa aqui, eu tô em casa, eu tô bem, eu vou. Minha resposta é sempre sim. Para eu dizer não é porque realmente eu não tô legal.
Isso. Essa é a vida do verdadeiro servo. Eu ouvi a voz de Deus. Eu também, depois que eu saí daquela missão lá, não tenho nenhum lugar fixo, mas eu entendo exatamente também por doença, né? Mas eu entendo que Deus fala com a gente em todos os momentos. E agora a gente vai entrar nesse momento em que Deus, fala com você de uma forma diferente e não deixa de ser missão. Eu tenho isso para mim, né? Minha vida mudou muito, mas não deixa de ser missão. Não é porque a gente não está na frente pregando, cantando, que não deixa de ser missão. A gente evangeliza com a vida e é o que você faz muito bem. Eu só quero dar uma pausa aqui para falar com alguém que entrou aqui, que eu tenho muita saudade, Talbi, que saudade de você, querido. Ele tá Uma pessoa aí, muito querida, gente. tá? Entrou agora, eu vi aqui. Saudade de você, querida. É também da época da nossa missão. É uma pessoa muito Sim, especial. Um abraço para você, viu, meu querido? Então, Fê, vamos entrar agora. sim, A gente está no mês da campanha do Outubro Rosa. E eu sim. entendo que deveria ser todos os meses, ou muitas vezes no ano, a gente falar desse tema, mas que seja assim, né? A gente percebe que nesse mês aumenta o número de exames, aumenta o número de conscientização. E aí eu queria que você falasse o que, né, como você se sentia à vontade, como que aconteceu o seu diagnóstico? Se foi pelo autoexame, se foi um check-up, como é que foi esse momento para você? Como que chegou esse diagnóstico do câncer na sua vida? Assim, chegou no momento, assim, o câncer começou com meu pai. 2023 foi um ano assim que realmente foi muita porrada de uma vez só. Meu pai passou mal um certo dia e a gente foi para o hospital e de alguns exames, no dia seguinte a gente foi surpreendido que ele já estava em fase terminal de um câncer muito agressivo e muito raro de acontecer, que é o colangiocarcinoma, que ele só é detectado realmente aí nessa fase, quando está chegando no fim. E aí foi um momento muito desesperador para a nossa família, assim, a gente ficou bem abalado, porque uma coisa é quando a pessoa está doente gradativamente, você vai esperando que isso possa acontecer, mas no dia que meu pai passou mal, a gente saiu para correr, a gente fez 8 quilômetros correndo. Assim, não fazia nenhum sentido aquilo. E 6 meses depois, no ano de 2023, eu já tinha algumas viagens marcadas e continuei seguindo a minha vida, mesmo porque eu acho que é isso que meu pai queria de nós todos, que a gente não parasse de viver, porque meu pai gostava de viver muito. E eu fui numa viagem com uma amiga, inclusive em outubro. Foi justamente esse, parece que eu estou vivendo um déjà vu, porque foi isso, eu tinha chegado, como se eu tivesse chegado ontem de viagem dia 6, no dia 7 de outubro, eu fui no meu ginecologista porque durante a viagem eu senti um caroço, como se, sabe como se tivesse um bichinho me picado? E ele estava coçando, só que durante a viagem, assim, eu percebi isso no dia, no outro dia eu notei que esse caroço estava maior e meu peito estava quente, estava muito quente. Eu falei, cara, não faz sentido. E ali, naquele momento, assim, a viagem acabou pra mim. E assim, não sei se a minha amiga que tá aí, viajou comigo, ela tá aí. Mas ela percebeu que, assim, tipo, sabe quando a sua energia acabou? Eu senti que tinha algo errado. Tanto que quando eu cheguei de viagem, eu liguei na minha clínica do ginecologista e falei, eu preciso de um encaixe para hoje, porque tá acontecendo uma coisa comigo, eu preciso ir aí. E eu fui no meu ginecologista, ele olhou e falou assim, olha, vou te passar uma série de exames. A princípio, vou te passar uma ressonância magnética e uma ultrassom, mas eu quero que você procure uma mastologista o mais rápido possível, porque eu não sou mastologista. Ele foi muito sincero, mas assim, você sabe quando a fala da pessoa, assim, você já vê que, não, ele sabe que tem alguma coisa errada, mas talvez ele não tenha propriedade para falar. E aí, naquele final daquela semana, se for na sexta-feira eu fiz o exame.
E liguei para uma amiga minha, que é mastologista e ginecologista do SUS, do HRC. Falei, ó, tá acontecendo isso. Ela, cara, vem aqui para eu dar uma olhada. E eu já fui com esse exame. E eu já tava com um nódulo que media 1,3. 1,3. De uma coisinha que começou, por exemplo, no sábado, na sexta-feira já chegou a 1,3. Aí tudo bem, fui nela e ela, olha, a gente precisa biopsiar. Vamos fazer mais os exames. E ela foi, passou uma pancada de exame. Mas ali também eu senti nela que ela tinha sentido que tinha uma coisa errada. Ela, ó, eu quero que você fale com o tal médico, que é o doutor Bruno, ele vai fazer a biópsia guiada, confio muito nele. Isso foi uma sexta. Na outra semana, uma terça ou quarta, eu já estava fazendo a biópsia. E aí, quando eu estava fazendo a biópsia, eu olhava assim para o rosto do médico que estava fazendo a biópsia. A cara dele não era boa. E eu falei assim, tem alguma coisa errada aí. Ele, não, calma, a gente vai estar fazendo isso, ok? E eu vi que ele mexia muito. Gente, tem alguma coisa errada. E nisso, quando ele foi fazer a biópsia, nós já estávamos em 3 centímetros. De uma semana para outra dobrou. De tamanho. E aí ele, ó, você vai levar no tal lugar. Quando você chegar lá, você me dá o protocolo, porque eu conheço os médicos lá, vou pedir para agilizar o seu diagnóstico. Eu falei, tem alguma coisa, porque essa agilidade toda aqui não está muito normal. E aí, 3 dias depois que eu fiz a biópsia, aí eu tava trabalhando, estava de serviço voluntário. E aí uma moça me ligou, ele, não, é porque eu sou aqui do Lambda e eu queria o outro token que foi gerado da imunistoquímica. Como assim? Ela, não, porque já saiu o resultado da sua biópsia e o médico já pediu a imunistoquímica. Aí eu desliguei o telefone, lá no trabalho, aí eu abri. Aí eu já vi lá. Carcinoma, invasivo, aí eu, cara, é câncer. Eu larguei o trabalho, deixei tudo lá. Falei, ó, não volto hoje, pode me dar falta. Fui atrás dessa minha amiga médica lá no HRC. Eu falei para ela, eu tô indo aí. O resultado saiu, eu quero que você me fale o que está acontecendo. E ela é uma amiga da família mesmo, assim. Ela já estava bem emocionada. Ela, Fernanda, câncer. E eu, tipo assim, o meu mundo ali caiu. Eu falei assim, gente, eu não tô acreditando num negócio desse. 6 meses que eu perdi meu pai. A gente já tava assim, tentando se reerguer. Eu nem tive tempo de ter um luto pelo meu pai. Porque meu pai morreu, aí veio aquela tanto de trâmite legal e Sim. resolve coisa. E quando eu tava começando não, agora eu vou sofrer o luto que eu não tive tempo. Então, o que acho que me salvou, pode ter salvado a minha vida hoje, é eu ser muito atenta ao meu corpo. Tudo que aparece diferente, eu sei. E assim, se eu tivesse deixado só uma coisinha, e assim, em um mês, foi de 1,3 quando eu comecei o tratamento, foi um mês depois. Foi para 6 centímetros quando eu comecei. Não tinha condições de fazer a cirurgia primeiro, porque estava muito grande. Assim, o meu diagnóstico é o triplo negativo, que é um dos cânceres de mamas mais agressivos que existe, né? Então ele tem essa. É importante a gente falar sobre os sintomas, Fê. Eu fiz questão de te Sim, perguntar o que é que você sentiu, o que é que você percebeu no início, porque a gente tem muita mulher sim. que está entrando aqui, né? E a gente está no meio de conscientização. E muito se fala do autoexame, e eu escuto muitas mulheres, até de família e amigas, falando que, essa é bobagem, eu não Não consigo é. perceber. E eu falo por experiência própria, porque eu também passei por uma experiência dessa, de um nódulo, né? Uhum, Eu até já dei meu testemunho aqui no meu perfil, e que agora, nesse ano, ele me deu outro susto, ele sofreu uma uhum. modificação, e tive que fazer várias biópsias nele. Então, assim, eu percebi ele também com autoexame. Então, gente, é uma coisa muito séria. Você que conhece o seu corpo, só você conhece o seu corpo. Melhor do É, que qualquer médico.
né? Melhor que qualquer médico. E é na hora do banho, acho que é a melhor hora que tem de você saber o que está errado. E detalhe, dizem que câncer não dói. O meu nódulo doía, mas doía tanto que, tipo assim, enquanto eu não comecei o tratamento, eu não conseguia mais usar sutiã, blusa apertada, nada, nada. Tipo assim, um tecido que tocasse era uma dor insuportável. Eu cheguei a tomar pra mal. Você vê o nível da dor. E falam que câncer não dói. Mas é que eu falo assim, eu falo muito com as minhas amigas que têm muita mama, né? Que tem a mama densa. Assim, para vocês é muito mais perigoso. Porque eu sempre tive a mama pequena, então é muito fácil eu perceber alguma coisa diferente. Eu sem tocar eu percebi, porque foi muito próximo à pele, então ficou uma coisa exposta. Mas e o que não é exposto? Quem tem a mama muito densa, realmente é só tocando. Realmente, e assim, Exatamente. e você Você, não. você tocou num ponto importante aí da mama densa, porque eu tive esse problema. O meu nódulo, ele é intrínseco, né, dentro Uhum, dos grânulos da mama. Então, foi muito difícil perceber, porque a gente, no autoexame, eu achei no início que fazia parte da mama, né? Porque uhum, existem mamas densas que são sim, granuladas, é igual assim uma laranja, né? sim, A mastologista me explicou, Nélia, existem mamas igual a sua que são como a laranja, são muitos gomos próximos, e o meu nódulo estava entre esses grânulos. Só que eu percebi, era meu corpo. Eu uhum, parei para pensar, falei, não, será que é? Né? É assim minha mama? E eu percebi que estava maior. Falei, não, isso aqui não é só a mama normal. E só que ele estava muito intrínseco, ele é muito interno. Então, vale muito a pena você fazer o autoexame, qualquer suspeita, mesmo que não seja, vá no médico. Não é isso, Fê? é o seguro morreu de velho, né? Sim, E assim, eu sempre, qualquer coisa que aparece em mim, eu tô no médico. Eu não tenho problema com isso. E você pode ter certeza que perceber isso bem no início ajuda bastante no prognóstico. E assim, isso é disparado. Ajuda bastante no prognóstico. Então, assim, e eu vejo que a maioria das mulheres não se importa com isso. Vamos ser sincera, eu não me importava com isso. sim, Eu não me é importo. verdade. Mas assim, eu fazia os exames que o meu ginecologista passava, por exemplo, da ultrassom, que era o máximo que eu acompanhava. Mas assim, eu só percebi porque foi uma coisa muito nítida e muito fora do comum. Mas se não fosse, talvez eu nem percebesse. E a gente tem essa mania de achar que isso acontece com os outros. É a minha vida. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. As coisas que aconteceram. A gente tem essa mania de achar. E inclusive eu tô lendo um livro, porque depois acho que nem foi nem do meu. Depois do diagnóstico do meu pai, eu comecei a ler bastante sobre câncer e tudo mais. Cara, tem câncer de mama para homem, você sabia disso? Sim, É raro, mas é raro, mas acontece. existe. E acontece geralmente os homens que não estão muito ligados ali, quando vão ver, já está bem avançado, já foi para outros lugares porque não percebeu. Porque acho que isso acontece com a mulher. E o pior é que nesse mês de campanha, foi muito bom você falar isso, porque nesse mês de campanha, muito se fala das mulheres, né? Uhum. É uma campanha voltada para as mulheres, mas é muito bom ressaltar, tem homens que estão aqui também, tomem seus cuidados, façam seus exames, porque é um câncer que também existe no homem. E é importante ressaltar também que essa campanha do Outubro Rosa, mulheres que estão aqui, a partir de 2024, ele também é de conscientização de câncer de colo do útero, que Sim, também é um câncer muito difícil de diagnosticar, porque ele não tem sintoma. Ele isso. vai aparecer quando já está num estágio muito avançado. Eu falo isso por experiência própria, porque minha avó, né, há 2 anos atrás eu perdi minha avó, com esse câncer, não sabia, tinha uma vida maravilhosa, super ativa, e quando passou mal, teve um mal-estar, a gente levou no médico, já estava, não tinha o que fazer. Então, cuidado. Gente, a gente fala muito, e não é clichê,
e toda hora eu e a Fernanda vamos bater aqui nessa tecla. Gente, Sim. todo ano, faça seus exames, faça seu check-up. A gente sabe que acesso a SUS é muito difícil. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que é fácil. Nem todo mundo tem acesso a um plano de saúde, nem todo mundo tem dinheiro para custear um exame particular, porque são caros, muito caros. Mas na medida do seu possível, faça os seus exames, faça o seu check-up anual, porque isso vale a nossa vida. Fê, eu queria agora partir desse momento do diagnóstico. Muda tudo. Você falou aí que deixou o seu trabalho na hora que você viu o seu exame. Eu queria que você falasse para a gente o que é que mudou primeiro, porque chega a realidade de um tratamento que você nunca imaginou passar, né? Nunca ninguém imagina. O que é que mudou primeiro? Foi a vida pessoal? Foi a profissional? O que é que você teve que organizar na sua cabeça, na sua rotina? Conta pra gente a partir desse momento. Eu acho que eu não consigo te falar o que mudou primeiro, porque muda tudo de uma vez só. A primeira coisa que eu tive que fazer foi me afastar do trabalho. Então eu fiquei 10 meses afastada, né? Foram 6 meses de quimioterapia. E aí fui fazer cirurgia, depois fazer rádio, porque assim, eu acho muito interessante porque as pessoas me perguntam, você fez cirurgia primeiro? E eu queria até aproveitar a oportunidade para explicar. Cada caso é um caso. Geralmente os cânceres que são hormonais, que eles não têm essa evolução, tanto quanto o triplo negativo, de aumentar drasticamente, as pessoas fazem a cirurgia primeiro e às vezes não faz quimio, não faz rádio, às vezes só a cirurgia resolve. Mas o meu, por ser um câncer agressivo, triplo negativo, eu tinha que fazer a medicação primeiro. Porque senão eu ia perder a mama inteira. Eu ia perder mamilo, pele. E assim, precisava da quimioterapia para diminuir ele completamente, assim. O meu diminuiu completamente, sumiu a quimioterapia, para depois fazer a cirurgia. E no meu caso, a gente pode voltar depois nessa pauta. Eu optei por fazer a mastectomia total, das duas, e depois fiz a rádio. Então todo mundo às vezes me pergunta por quê, mas cada caso é um caso. Então eu tive que me afastar logo do serviço porque eu ia começar a quimioterapia e seria uma quimioterapia muito intensa. Eu fiz quimioterapia toda semana, durante 3 meses, sem folga, toda semana. Acho que eu faltei umas 2 vezes porque minha imunidade abaixou muito, a toxicidade no meu rim, no meu fígado foi muito alta e a gente teve que pular, mas eu precisava fazer a minha médica abordou essa porque por se tratar de um câncer agressivo, eu tinha feito os exames e tinha uma suspeita de metástase pulmonar já. Então eu não podia esperar muito. Então a primeira coisa, eu tive que me afastar de tudo. E a mudança vai acontecendo gradualmente. A primeira mudança é na fé. Porque a maioria das pessoas que pensa, você serve. Eu sempre rezo rosário, desde criança, desde muito nova, todos os dias. Nunca faltei uma missa, nunca deixei de comungar, sempre. E a primeira mudança foi na fé. O primeiro baque foi de uma revolta sem igual. Eu passei um mês sem falar em Deus e não gostava que ninguém falava para mim. Mas olha que contraditório, não faltei a missa esse mês. Continuei na missa e comungando. Talvez por temor, não por amor. Mas aí vem a mudança física, logo na primeira químio, a mudança física assim, é drástica. Começa com o bloqueio hormonal, que é a menopausa induzida. É assim, você tá aqui hoje, aí você toma uma injeçãozinha e ele simplesmente zera todas as suas taxas hormonais em uma semana.
Então, tipo assim, fadiga, uma insônia fora do comum. Assim, eu não tenho como falar pra você que mudou, porque mudou tudo assim, ó, um turbilhão. Assim, aí vem a queda de cabelo, aí vem a sua crise de identidade, que você não quer aceitar, vem os questionamentos, que pensa, você não pode perguntar por que para Deus. Você é claro que eu posso perguntar por que para Deus. Eu tenho intimidade suficiente para perguntar para ele por quê, entendeu? Então, assim, foi uma série de coisas, mas assim, é como assim, se eu tivesse, quando eu comecei a trabalhar, como se eu tivesse me anulado. Acabou, aquela Fernanda de um mês atrás acabou. Ela não existe mais. E mudou tudo. Sentimento, visão de mundo. Até as coisas, até hoje estão tentando entrar no eixo. Ainda não entraram totalmente no eixo. Alguns questionamentos não. Até hoje estou tentando botar nos eixos algumas coisas. Está Mudou tudo. reconstruindo. Eu te fiz essa pergunta É, porque eu sei que tem muitas mulheres que vão acompanhar essa live, que passam por essa realidade, e eu já ouvi muita gente, né, contando isso. E desde quando eu descobri esse nódulo na minha mama, na verdade, desde quando a minha avó foi diagnosticada com câncer, eu fiz igual a você. Eu passei a estudar muito a realidade, né? E aí a gente percebe que muda realmente tudo, igual você falou, mas para a mulher, você falou uma palavra aí que eu vi muito nos livros e nos artigos que eu li, que é a questão da identidade, né? É a questão da perda do cabelo, é a questão de não se reconhecer mais com feminilidade, né? Se tem um relacionamento, muda tudo, muda a questão de família, de amigos, é a questão do se isolar. Como é que foi essa questão dos relacionamentos e dessa intimidade feminina, dessa identidade feminina com você? Foi porque a gente vê você nas redes sociais, mas a gente sabe que as redes sociais é uma parte, né? é. Mas você lidou muito bem com isso, você é muito bonita, mas como é que foi para você essa mudança brusca? Como é que você se encontrou com essa outra Fernanda? Primeiro de tudo é se isolar. Mas eu nem culpo a doença pelo se isolar. Porque isso já faz parte da minha personalidade. Se eu estou muito triste, se eu tô, geralmente eu me isolo, não sou a pessoa que vai ficar ligando para amigo para conversar, não. Eu me isolo e eu quero me resolver comigo mesma. E assim, eu me isolei, assim, até assim com a minha família, as pessoas queriam me visitar, eu falei, cara, eu não quero conversar com ninguém. Eu não quero mesmo conversar com ninguém, porque eu já sei o que elas vão falar. E eu não tô afim de ouvir. Porque é o meu momento de revolta. E eu tenho todo o direito de ficar revoltada. Então, assim, fora que eu não estava só lidando com o meu problema de estar com um diagnóstico desse. Eu estava lidando com a maior perda da minha vida, que foi a perda do meu pai. E assim, a gente teve que mudar de vida assim drasticamente. A gente saiu de onde a gente morava. Quando a gente se mudou para cá, que veio o diagnóstico, a gente ainda estava arrumando o apartamento, mexendo com marcenaria, as coisas não estavam organizadas. Tava tudo muito bagunçado. Então, assim, a primeira foi isso. Me isolar, não queria falar com ninguém. E, e o que mais que eu sabia que me doer, assim, era a perda do cabelo. Por mais que as pessoas falam, cabelo cresce. Gente, ódio dessa frase. Você não sabe o que é perder o cabelo. E eu te digo isso, assim, que eu também já falei essa frase para outra pessoa passando por câncer. E, cara, me sentindo um idiota por ter falado isso pra pessoa. Porque, assim, isso faz parte da sua identidade. E você me conheceu antes. Gente, meu cabelo era eu, todinha. Entendeu? É o que molda o seu rosto. E o pessoal fala, é só cabelo. Gente, mas não é só cabelo, não. É a sua identidade, é a sua autoestima. É a sua autoestima. Porque as outras coisas, por exemplo, tem pessoas que emagrecem muito no processo de quimio. Eu, pelo contrário. Eu fiquei muito inchada com o tubo corticoide. Muito inchada mesmo.
Mas isso você recupera. Você entendeu? Então tem coisa que você vai recuperar. Mas meu cabelo, onde é que era? Aqui na cintura. Gente, talvez eu nunca mais tenha um cabelo desse. E é uma mudança de identidade muito grande. Tipo assim, você se olhar no espelho, quem é essa pessoa? E eu passo por isso até hoje. Porque assim, eu não tive uma queda de cabelo, eu tive 3 quedas de cabelo. Tive da fase branca, da quimio. Aí quando terminou a fase branca, começou a crescer. Eu fui pra fase vermelha. E na fase vermelha ele começou a crescer normal. Foi crescendo. Cara, na última sessão da vermelha, caiu de novo. Aí veio agora de novo. Tava crescendo, já tava grandinho, já tava até conseguindo botar uns apliques e tudo mais. O cara vai voltar pra quimio e vai perder tudo de novo. E aí você fica, meu Deus do céu. Graças a Deus tem a cabeça bonita, né? Cabelinho Linda, bonitinho. tá perfeita. Mas assim, Você falou de uma frase que muitos falam, né? A cabeça cresce de novo. O que que você ouviu e o que a gente não pode falar jamais com um paciente de câncer, e o que falaram para você e que realmente você hoje sabe que não se fala jamais para um paciente oncológico, ou que a gente possa fazer, porque às vezes a gente fala porque não tem o que falar. É uma sim. realidade realmente que muda a vida da pessoa. E a gente ama tanto aquela pessoa que a gente quer Uhum, confortar ela de alguma forma, né? A gente que vive essa realidade, né, de pessoas queridas, sim, sabe que a gente quer dar alguma coisa nossa para confortar aquela dor, mas não tem como. É uma situação atípica, muito sim. difícil, que só ela está passando. Então, Fê, o que que você ouviu a mais, né, do que A o número cabelo, um que é as essa aí. pessoas não podem falar? É a do cabelo. A número um é essa aí, é do cabelo. E assim, às vezes até minha mãe falava e eu ficava assim, quando começou a cabelo. Porque assim, antes de começar o tratamento, a médica falou, cara, você pode tentar a touca, corta o cabelo. E assim, eu não quis cortar Joãozinho, porque não me identificava. Eu falei, cara, vou cortar aqui. Aí cortei aqui. Eu lembro exatamente do dia que começou a cair. O dia 17 de dezembro. Era 21, 17 de dezembro. Tava no batizado do filho da minha amiga. Assim, eu sentada assim na igreja, cara, eu senti uma coisa escorrendo assim, ó, no meu ombro. Quando eu olhei, era uma mechona de cabelo. Cara, aí não tem jeito, tá? Aí a gente começa a passar a mão. Aí começa. E minha mãe, calma, vamos raspar lá, você que, cara, eu fiquei puta. Minha mãe tá aí assim, minha mãe sabe. Eu fiquei revoltada com ela porque ela falou pra mim. Acabei de crescer, porque assim, cara, aquilo foi, ó, de todas as coisas do tratamento, o mais dolorido foi a perda do cabelo. E segundo foi botar o post-cap, que deu pra caramba também. Mas enfim, se não fale do cabelo, não fale vai passar. Porque não vai passar, gente. Não vai passar. Eu vou ser um paciente oncológico pro resto da minha vida. Eu vou sofrer consequências dessa doença pelo resto da minha vida agora. Porque agora eu tenho que lidar com ela como se ela fosse uma doença crônica. Então, tipo assim, tem consequências que vão me afetar pelo resto da vida. Por exemplo, é o lance hormonal. Eu não posso fazer reposição hormonal, mesmo o meu câncer não tendo sido hormonal. Então, assim, eu tenho que lidar com a menopausa precoce, que meu corpo não estava pronto. Não foi de uma forma gradativa, foi de uma vez. É pro resto da vida. É pro resto da vida tendo que estar acompanhando o médico toda hora. Toda hora eu faço exame, gente. Toda hora exame. Então, tipo assim, é o medo de estar restritivo. Qualquer coisa que aparece estranha, você já fica em estado de alerta máximo. Então, eu não falaria isso. Eu não falaria, é, outra coisa que eu não gostava que falava pra mim era questionar a minha fé. Pensar, você não confia em Deus, não? Ô, gente, fácil não. E assim, e tem as coisas assim que eu acho que parte pro absurdo, que são as pessoas sem noção que falam, né? Que falam assim, ai, será que o câncer não veio por falta de perdão? Pelo amor de Deus. Ou tipo assim, ah, será que você não fez
alguma coisa que você tá pagando, você fica assim, "Não, gente, eu tô ouvindo isso mesmo." Acho que a melhor coisa, se você quer dar apoio pra alguém, só vir pra essa pessoa e falar assim, conte comigo. Não precisa dizer mais nada. E se você não quiser dizer nada, também não diga. Sabe o que você faz? Resolve Maria pra essa pessoa todo dia. Pra Deus dar força a ela. É o suficiente. O eu estou aqui é tão importante, né? Eu Só tô de aqui você se você saber que precisar. tem. Eu tô aqui, ó. Eu estou aqui se você precisar. Não diga mais nada. Porque nada que você disser vai confortar. Pelo contrário, às vezes te gera até mais raiva. E é por isso que as pessoas tendem a se isolar. Porque elas não querem ouvir. Eu não queria ouvir. Nem da minha própria família, da minha mãe, do meu irmão, da minha colega. Eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir que o cabelo cresce, que vai passar. Que eu vou ver se eu não quero ouvir essas coisas. Entendeu? Eu prefiro alguém que vire pra mim e fale assim, nossa, que merda que isso vai acontecer com você, viu? É a realidade, né? É a Gente, realidade. porque as pessoas têm uma visão assim de fé muito vazia, né? Eu acho que o nosso querido Padre Emerson entrou aí. Padre, sua bênção, amo de Sua paixão. bênção. Meu diretor espiritual também, um amor de pai na minha vida. Seja bem-vindo. E eu tenho certeza que ele está lá ouvindo e achando um absurdo. Que Deus é esse que vai querer um filho doente porque não perdoa o outro, que castiga o outro com doença? Gente, Deus é Deus maravilhoso, Deus é amor, jamais aqui, meu padre. Aí o Padre Emerson está aqui ainda. Então, que Deus é esse, né? O nosso Deus é amor, é misericórdia, que Deus é esse que vai me castigar com uma doença porque eu deixei de perdoar, porque eu deixei de amar, né? Ou porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. É aquela visão do Deus tirano do Antigo Tirando. Testamento. E cadê Jesus, o sacrifício da cruz? Né? Aquele amor todo que foi derramado na cruz por mim, por você. Então, eu acho que de tudo isso, essa visão de Deus, que Deus castiga, né? O pior é que a gente acaba fazendo isso, a gente que eu falo humanidade, desde pequenininho, né? A gente vai Sim. acostumando as crianças a acreditarem nesse Deus que castiga, né? Não faz isso, menino, porque Deus castiga. E a gente vai crescendo com isso. Mas, pelo amor E de eu, Deus, gente. e eu já me senti assim. Sim, E sim. tipo assim, no início eu falava assim, Deus, o que foi que eu fiz pra você? Você me Sim. castigar dessa forma? Porque a Porque, gente cresce com cara, essa mentalidade. eu tô te servindo aqui a minha vida inteira, é desse jeito que você me recompensa? E se a gente E sabe, serve, e principalmente. sabe, e sabe o que aconteceu? Toda vez que eu abria esse Instagram, aparecia a mesma postagem pra mim. A mesma. Você sabe o que é a mesma? Qualquer horário do dia, da noite. Cara, eu vi essa postagem trocentas mil vezes. Mas tava cega no ódio e não conseguia enxergar. Mas eu printei e depois a gente enxerga. Era uma mensagem com o Padre Pio que fala. Eu não vou lembrar direito o que estava escrito, mas só a essência do post, né? Fala assim: quanto mais você é amado por Deus, mais tribulação e sofrimento você vai passar. Exatamente. E a cada Então dia hoje que eu me sinto passa, eu muito creio amada. mais. A cada dia que passa, eu creio mais nisso. Eu não sei qual santo que fala que ele dá as maiores lutas aos seus amigos, aos seus maiores amigos. E aí ele fala, por isso, Senhor, que o Senhor tem poucos amigos. Santo Padre tá aí, vai conseguir me falar. Não sei se foi Santo Antônio que diz isso. Eu não vou me recordar, mas há um santo que diz isso. É por isso que o Senhor tem poucos amigos, porque ele vai dar as maiores dores e as maiores lutas para os seus grandes amigos, né? Quem está ali seguindo, ali no segmento da cruz. Fê, vamos falar agora dessa. Eu sei que da forma que você falou, como você falou, você é muito realista, e isso é muito bom para que a gente saiba realmente como é a realidade de um paciente oncológico. Você convive com a luta né, contra a doença. E você hoje mostra para a gente que é possível conviver
né, com essa luta de uma forma saudável. E a gente vê você com a prática de atividade física, que eu acho incrível, fantástico. Como é que a atividade física entra na sua vida nesse momento? Você já tinha uma vida de atividade física, numa rotina saudável? E como que essa rotina de atividade física te ajudou no tratamento e te ajuda até hoje? Eu já tinha uma rotina de atividade física desde a adolescência. Se não era na musculação, eu gostava de jogar bola. Então, assim, jogar bola mesmo, jogar futebol e tudo mais. Então, assim, eu já vinha de uma vida já bem balanceada. Não era musa fitness, mas, assim, vivi uma vida bem equilibrada. Comia as minhas coisinhas gordurosinhas, mas também me alimentava bem e sempre fiz atividade física. E eu te falo, depois de Deus e da minha própria força de vontade, vem a atividade física. Com certeza. Porque é igual assim, a minha médica sempre falava assim, dos meus resultados eram sempre muito bons. Mesmo tendo uma rotina de medicação muito intensa, eu não tive problemas como a maioria tem. Eu não precisei ficar internada. Ela achou que eu ia ficar internada em algum momento. Eu saía da quimio e eu ia treinar. É claro que hoje, nem naquela época que eu estava na quimioterapia mais intensa, eu treinava do jeito que eu treinava antes, porque a sua força diminui. E é super importante você manter a sua massa magra durante um tratamento desse. Por quê? Primeira coisa que causa é a neutropelia, a quimioterapia, que é a queda dos glóbulos e tal, da proteção. A atividade física vai te ajudar com isso. A atividade física ajudava a não ter náusea. Tem pessoas que na quimioterapia ficam com diarreia. Eu fiz o contrário, fiquei totalmente constipada. A atividade física me ajudava nisso. E acho que principalmente a atividade física me ajudava aqui, no meu psicológico. E me ajuda até hoje. Tanto assim que a maioria das pessoas que me viram ou na rua, assim, tipo, cara, a gente só sabe que você tem porque você tá sem cabelo. Porque aparentemente eu conseguia fazer tudo. É claro, assim, tinha alguns momentos intensos que eu ficava assim uns 3 dias na camada. Eu não conseguia comer, com jogo, uma coisa assim. Mas os outros 4 dias eu estava na academia. Estava fazendo o que o meu limite me permitia. E eu sempre me forcei além do meu limite. Porque eu sabia, cara, se essa é a minha realidade, se eu vou conviver com a vida sem hormônio, eu tenho que forçar o meu corpo a entender que ele precisa funcionar sem isso. E a minha médica sempre deixou isso muito claro. Assim, cara, é assim, 10% é a medicação. 90% do seu tratamento vai ser sua fé e você. Então, assim, se eu não preciso pedir para você fazer uma caminhada de 30 minutos por dia, que vai te ajudar, porque você sabe que precisa. Precisa porque, assim, se eu me entrego a essa fadiga total e eu fico só deitado, eu vou ter problema de circulação. A minha resistência física vai ser menor e isso impacta também diretamente no meu tratamento. Eu preciso ter uma resistência maior. Preciso aguentar mais. Então, eu falo para todo mundo, gente, é essencial. Não só para o físico, mas para a mente. E não é só a doença do câncer, é todas as outras doenças Sim. são prevenidas com atividade física e boa alimentação. É É simples assim. básico, né? É É básico. básico. É básico. Gente, essa mulher faz beach tênis. Ela faz beach tênis, gente. Coisa que eu acho incrível. Ela faz beach tênis. Eu Porque acho o assim, máximo. você vai ficando muito à toa, você tem que arrumar alguma coisa para fazer, porque senão você, se depender só do meu corpo, eu passo o dia deitada ali. Eu falo eu até tava no sábado, tava conversando com as minhas, a gente admira o que você fez, gente. Eu não sou forte. Eu não sou essa energia toda, o pessoal acha que eu não tenho essa energia toda, não. Mas é sério, quando eu acordo, quando eu abro os meus olhos, eu falo assim, Senhor, eu preciso que você me levante daqui.
Porque minha vontade é de dormir o dia inteiro, é de ficar o dia inteiro deitada. Mas eu preciso que você me ajude a levantar daqui, eu preciso ir pra academia. O pobre do meu personal sofre comigo também. Que às vezes ele tem que até pegar meu braço e fazer o exercício que eu não tô aguentando, entendeu? Mas é isso. E eu trabalhando minha mente, cara, eu preciso fazer, eu preciso sair. Porque se deixar, se eu me deixar pegar por isso, eu não quero ficar fadigada. Porque eu sei que É a nossa parte, né? É fazer é. a sua parte e pronto. Eu falo, gente, eu não tenho energia, mas assim, graças a Deus, Deus tem me dado uma mente boa. Eu sempre me cobrei muito, sempre fui muito perfeccionista comigo mesma em algumas coisas. E eu me cobro muito, tipo, cara, você tem que fazer isso, vai, levanta e faz. Assim, é uma briga interna todos os dias. Entendeu? Tipo assim, não é fácil. Tem dia que eu tô super bem, eu amanheço com gás, mas tem dia que eu falo, Jesus. E tem dia também que eu falo, hoje não tem como. Sim. Hoje eu preciso respeitar o meu É a corpo. questão de Hoje eu ouvir vou o ter, corpo. e hoje eu vou ter que ficar deitado. Hoje eu vou ter que me permitir não fazer nada. Porque eu não tô dando conta. Tipo assim, o mínimo de energia que eu tenho assim, eu vou ter que guardar. Porque eu não vou dar conta. E aí a gente inventa o Tá beach tudo certo. tênis. E aí vai. Meg, Meg querida, ela tá falando aqui ainda que ela é intermediária e foi campeã, né? Ela Cara, não só simplesmente joga, a danada é campeã. e sabe o que foi Meg, beijo. interessante? Sabe o que foi interessante disso? Eu não ia participar. Porque eu tinha passado muito mal. Foi a primeira vez que eu tive uma toxicidade muito alta de quimioterapia. Foi um mês passado, foi agosto, semana do meu aniversário. Uma semana depois do meu aniversário eu fiz quimio. E, tipo assim, nem na primeira fase de 2023 eu tinha passado mal desse tanto. Eu fiquei, assim, uma semana enjoada. Tipo assim, de fazer ânsia de vômito, do meu abdômen ficar e não consegui comer. Precisei ser internada. Foi a primeira vez que eu fui internada por conta de quimio. Eu faço assim, quimio eu faço 2 quintas, D1 e D8, né? São 2 quintas em seguida. No D8 eu fiz, e aí me deu um quadro de diarreia. Eu tive 14 episódios de diarreia, desidratei. Eu perdi 6 quilos. 6 quilos, assim, eu só fiquei deitada durante uma semana, fui internada de novo. Tive que postar tomar medicação. A primeira vez, eu não ia participar desse campeonato por conta disso. Fiquei com medo de fazer outra quimio e ter isso. E um amigo lá, não, vai lá só brincar. Vou lá brincar. E aí, por incrível que pareça, eu fui sorteada para jogar com o menino. Acho que, não sei, agora você tá com 10 ou 12 anos, que é o Danielzinho. E o Danielzinho, ele teve câncer também. Tipo, ele terminou o tratamento dele o ano passado. Quando a gente se conheceu, ele até me reconheceu pelo Porticarp. Ele olhou assim, Porticarp, né? Porque ele tem também. Ele, tia, você também tem câncer? Eu falei, oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A inocência das crianças, né? Inocência. E assim, Leveza, né? aí ele é pequenininho eu também. Aí eu fui olhando assim, o pessoal falou, oh, meu Deus, nós vamos levar uma taca desse pessoal aqui grande. Mas por que parece que nós ganhamos? Foi ótimo, assim. Então Que você vê que a coisa gente às boa. vezes duvida da gente e a gente é capaz. Basta querer, né? E como Basta é? querer. A gente vai construindo belas histórias, né? Você vai contando aí, a gente vai Sim, imaginando quantas histórias você foi construindo ao longo dessa jornada. Tem uma pergunta que eu vou aproveitar e vou encaixar aqui uma pergunta da caixinha sim. para ver se dá tempo. O papo tá tão bom Dá? que correu o tempo. Aí fica mais meia Ah, hora. pois é, vamos lá. A Rafaela Bertoldo, acho que é Rafaela Bertoldo. Ela fala assim: eu também estou na fase de quimioterapia. E eu Uhum. gostaria de saber, Fernanda, quais foram os seus piores sintomas? Aqui acho que ela quer falar as Sintomas da contraindicações, né? quimio? Assim, eu acho que sim, porque ela fala que está na fase de quimioterapia. Eu queria saber da Fernanda quais foram os seus piores sintomas. Acho que os efeitos, né? Eu acho que é essa. Se você está aqui, Rafaela, eu acho que é isso que você quer saber, né? Os efeitos da quimioterapia. Quais foram os piores, Fernanda? Olha, eu não tive muitos quadros de enjoo a ponto de vomitar.
Se eu cheguei a vomitar, acho que eu vomitei umas 4 vezes, inclusive 2 delas foi na academia. Eu parei de treinar, vomitei e continuei treinando. Mas o pior pra mim é enjoo. É porque assim, é um enjoo que você não vomita. É só aquela náusea, aquela ânsia. Porque assim, quando você bota pra fora, parece que você aliviou, né? E é isso. É a náusea, o enjoo. Esse pra mim é o pior. Tive pouquíssimas situações assim na primeira fase. De agosto me pegou muito forte, isso que eu passei uma semana, não tinha uma medicação que parasse o enjoo. Foi horrível pra mim. Horrível. Era isso. O enjoo, a falta de apetite. Nos dias que você precisa comer e precisa beber água. Hoje eu luto, porque assim, cada químio vai gerar uma. Talvez o inicial dela seja a branca e a vermelha, o que vai pegar aí é o enjoo e a fadiga extrema. É uma fadiga extrema mesmo. Você não quer fazer nada e você tem que se obrigar a fazer as coisas. Hoje eu tenho um problema quando eu faço químio, a minha boca amarga muito, que eu não consigo beber água. E eu tenho que beber muita água. Porque a químio é o processo metabólico ali no fígado, no rim, e assim, você precisa beber muita água para ir filtrando, limpando. E assim, são 3 dias que eu só bebo água se for com limão. Não, a água normal não desce. Fica um sabor tão esquisito na minha boca, amarga muito. Sim. Hoje em dia, com a quimioterapia que eu faço hoje, a que mais me pega é esse amargor na boca, que é muito ruim. A Sara Lima, ela fez uma pergunta forte para você. Ixi, Ela quer Maria. saber se em algo mais, a gente está aqui abrindo o coração. Ela quer saber se em Olha, algum momento dessa jornada você pensou em não fazer o tratamento. com certeza. Pensou? Com toda certeza. Antes de conhecer, eu já estava com a minha oncologista, que é a minha mastologista. Quero mandar um beijo para elas, são maravilhosas, que são parte desse processo, porque foram elas que me convenceram a fazer o tratamento. Eu acabei me consultando com um outro oncologista e eu saí dessa consulta muito arrasada. A opinião dele estava certa, na verdade, né? Quando ele olhou o exame, ele já falou para mim que o que tinha no meu pulmão era metástase e que eu ia para o modo paliativo, só que ele não foi feliz nas palavras. Ele foi muito infeliz na palavra dele. E o que me marcou muito, assim, que é uma frase assim, que ficou. Ele pode ter falado várias coisas boas naquela consulta, mas o que ficou assim na minha mente, que depois que ele falou isso apagou qualquer outra coisa, que ele falou que eu tinha de 6 meses a 1 ano de vida. Então aquilo pra mim, cara, assim, minha mãe tava do lado, minha mãe acabou de perder o marido, aí o médico vira com a minha mãe do lado e fala um negócio desse, vai perder a filha também. Então, aí eu saí daquela consulta assim tão arrasada, tão revoltada. Falei, eu que não vou fazer esse tratamento. Eu vou fazer esse tratamento pra quê? Se eu vou morrer daqui 6 anos. Eu falei, eu prefiro E eu cheguei realmente a escrever, a programar a minha morte, deixar tudo pronto. Com certeza. E assim, eu fiz o exame, eu comecei o tratamento contra a minha vontade. Eu fiz porque minha mãe, meu irmão e a cunhada e a Alice chorando me pedindo para fazer o tratamento. Eu fiz por eles, porque por mim mesmo não ia fazer. Não ia. Fui pesquisar sobre o tipo de câncer que eu tinha. A gente vê aquelas coisas horríveis e tal. E a fé já não tá na melhor. E você, cara, eu não vou fazer isso. E isso é a importância de também estar munida de bons médicos. Sim. Os 3 médicos que me acompanham são 3 pessoas muito tementes a Deus, que são pessoas que me ligam. Cara, você vai. Você vai, porque você vai, porque você vai. E são médicos que me colocam em oração também. E isso faz toda a diferença de médicos que são positivos. Claro que, cara, esquece isso aí. Eu lembro da minha oncologista, falou assim, cara, você não tem noção de quantos milagres eu já vi acontecer aqui. Você não pode se apegar a isso. Entendeu? Tipo assim, eu vejo as coisas mudando a literatura todos os dias. E você não vai se dar a oportunidade de fazer.
A resposta sim. Pensei em não tratar com certeza. É o lado mais fácil, né? Desistir. Exatamente. Porque o É mais caminho é cômodo. longo. É mais cômodo porque o caminho é longo e é difícil, né? Né? Você Sim. falou algo importante sobre os médicos e a gente anda, acho que infelizmente tem grande parte dos médicos que trabalham nessas áreas sensíveis precisaria de muita reciclagem, né, para lidar com essas situações, porque eu falo por experiência própria. Agora eu consegui uma médica, eu fiz questão de ir atrás de uma médica católica. Eu fui pesquisar mesmo e fui perguntar, e aí é referência inclusive do Padre Emerson, das redes sociais, e hoje é um anjo na minha vida, a doutora Érica Medeiros. Porque a gente se debate, se vê de frente com uma pessoa que estudou para isso, que está ali para te orientar, para te diagnosticar, para te tratar. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa abre dois horizontes para você. Um, na realidade, mas outro completamente trágico, como você relatou aí agora. Eu passei por isso. Eu também estava do lado da minha mãe e uma médica totalmente sem noção, que me pediu uma biópsia mais avançada, né? Uma mamotomia que eu tive que fazer. E ela já veio, antes do resultado da biópsia, ela já me diagnosticou com a doença. Eu do lado da minha mãe, dentro do consultório. Sabe? Então, ela já alarmou a situação, sabe? Sem ter o resultado nas mãos. Então, você relatando aí a questão do seu médico, eu me lembrei dessa situação. Sim. E aí eu fiz questão agora, a partir de agora, de procurar médicos que têm fundamento de fé, de base de fé, o que fazem diferença. Faz a diferença. A gente se depara com... Sim, pode falar. As minhas médicas nunca deixaram de falar a verdade pra mim, porque eu sou fissurada pela verdade. Cara, não Sim, minta pra e mim. tem que Não falar. ameniza. Você não precisa Tem que amenizar. falar, mas é o como falar. Mas é Né? como. Se é o como. E talvez aquele médico estivesse até num dia ruim. Mas aquilo me deixou muito abalado. Aquilo me deixou muito mal. Assim. Mas, e assim, no final das contas, ele estava certo. Mas assim, ele não foi feliz, a frase dele. Não foi feliz em determinar uma coisa que ele não poderia determinar. Sim, jamais. Entendeu? Jamais vai poder determinar. Lúcia querida, beijo, boa noite para vocês. Duas mulheres lindas, fortes e confiantes na providência de Deus. Sempre. Obrigada, querida. Seu Paulo, parabéns, Dani, Fernanda, excelente live. Um abraço, Beijo. gente. Seu Paulo é um anjo também na minha vida. Gente, que tanta gente, que bacana. Tem muita frase aqui, Fê, eu não sei se O você meu está não acompanhando. aparece. Não aparece para você? Eu deixo Não. sempre aberto para que você possa ver também. Não entendi o porquê que não aparece para você. Mas todo mundo que está entrando aqui, que está colocando comentários, sempre tem a mesma visão de você, de inspiração. E aí que vê em você essa mulher forte, guerreira, por mais dificuldades que você enfrente. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Hoje você encara, depois de tudo isso que você relatou para a gente que passou, hoje você está conseguindo, tá tentando aí se reencontrar com essa outra Fernanda, né, que nasceu, que ressurgiu. Você encara essa inspiração que você faz brotar nas pessoas com o seu estilo de vida como uma missão? Você acha que Deus tem um dedinho ali que vai tirar disso algo que vai ser Fernanda, agora vai lá e faz isso. Você vai tocar a vida de pessoas. Você enxerga isso já? Eu penso o seguinte: quando a gente escolhe servir a Deus, a gente quer que o outro enxergue Deus em nós. É que a gente quer. A missão é essa. E eu acho que por algum tempo, eu acho que às vezes as pessoas não enxergavam Deus em mim, eu acho que agora enxergam. Porque eu sou fruto
da infinita misericórdia dele comigo. Entendeu? Então, assim, cada entrega de exame, cada coisa assim que a médica fala, cara, você tá sempre fora da curva. Não sou eu que tô fora da curva, é Deus. As pessoas falam, você é forte. Cara, não sou eu. Eu sou fraca demais. É porque, assim, eu não gosto de mostrar as minhas fragilidades às pessoas, né? E talvez seja até um pecado meu não mostrar, porque às vezes as pessoas têm que ver o meu lado frágil também para entender que quem está me sustentando é Deus. Eu lembro da pessoa que Deus usou para fazer eu mudar a chave na minha cabeça. Porque eu estava muito revoltada com Deus e assim, eu não vi esperança para mim, tanto que durante o tratamento inteiro eu nunca pedi para ser curada. Eu só falava assim, faz a sua vontade. Eu só falava assim, se for para me levar, eu só quero que você cuide de quem tá ficando. Porque assim, minha preocupação não sou eu, é com quem eu tô deixando. Eu só quero isso, Deus, que você cuide das pessoas que estão ficando. Mas se for para eu ficar, cara, então faz de mim um milagre vivo para ser testemunho da sua misericórdia. Mas eu não vou pedir, tá nas suas mãos. E eu lembro de um sacerdote que sempre vinha aqui, que é o padre Veranildo e o padre João. Foram muito presentes, são presentes até hoje, sim, mas no início eles estavam muito aqui em casa, porque acho que eles estavam enxergando a minha revolta. E eu lembro que eu entrei aqui pro meu quarto, fui confessar. O padre Veranildo, e eu lembro, e ele me ouvindo falar as coisas ruins, murmurar e tudo mais. Aí ele falou assim pra mim, ele falou assim, engraçado, né, Fernanda? Acho que já tá bom essa murmuração. Foi tão fácil para você cantar e falar da misericórdia de Deus, não foi? Foi tão fácil para você falar para as pessoas confiar em Deus. Aí na hora que você precisa confiar, tu não quer. Aquilo ali para mim foi um tapa na cara. Até eu me arrepiei. Se for um tapa na cara, eu disse, cara, quem sou eu para me desviar? Jesus suou sangue com medo do que viver. Se sentiu abandonado por Deus na cruz. Jesus, o Filho de Deus, passou por isso. Por que que eu não vou passar? Eu não sou melhor do que ninguém para não passar. Então isso foi uma virada. E a partir disso, acho que eu tive, cara, um encontro com Deus assim, muito mais profundo. Essa reclusão. Eu fiquei reclusa das redes sociais enquanto estava me tratando. Mas deixa eu te falar, eu fui muito mais à missa, que não era para eu ir, mas eu fui. Não faltei uma comunhão. Quando eu estava operada, que eu não pude ir, mas foram levar a comunhão para mim. Eu fiquei muito mais próxima de Deus. Eu rezei muito mais. Eu finalmente experimentei a confiança cega. Falei assim, cara, eu não vou pedir. Tá nas suas mãos. O Senhor que sabe. Então, às vezes as pessoas falam, você... Cara, não sou isso tudo aí, não. O que eu falo é, hoje, assim, eu tenho muito mais intimidade com Deus e assim, eu falo, Deus, hoje eu preciso que o Senhor me acompanhe em tudo, que você haja, que você seja a minha força, que você seja o meu ânimo, que você seja a minha energia, porque sozinho eu não dou conta. E às vezes, sem passar por essa experiência, a gente se acha muito autossuficiente. Aquela fé mais rasa. Eu entendi que a minha fé era rasa. Talvez algumas pessoas já vissem Deus em mim, mas às vezes eu não estava enxergando. Sim, E hoje eu enxergo que tudo aqui que está acontecendo é providência dele. com certeza. É a questão Providência dele. do viver para mim é Cristo, na pele, É. né? Não tem como Esse, entrar no segmento dele e fugir da cruz, não tem sim. como, né? Não tem A cristão gente sem quer. cruz. Cara, você quer amar a Deus e servir só na parte boa? É muito fácil, Não é tem muito como. mais E lá, fácil. e lá, e lá a palavra fala, cara, o amor vai ser provado no ferro e no fogo.
E a minha fé foi provada. E hoje, assim, sabe quando assim, nada te abala mais? Sim, Acontece um negócio e você, ah, Deus resolve isso aí. Tá tudo certo, entendeu? muda tudo. Ontem, Não, ontem, demais. ontem eu estava fazendo um atendimento com o Padre Emerson, não sei se ele está aqui ainda, e eu lembrei de uma frase que ele diz, filha, deixe ser cuidada por Deus. Porque a gente passa pela correria do dia, até nas nossas orações. A gente é muito superficial às vezes, Sim. né? E a gente se esquece de se abandonar, né? De simplesmente se entregar e deixar Deus cuidar e deixar Deus sarar sem que a gente precise pedir, sem que a gente precise implorar, sem que a gente precise fazer a nossa ação, né? Só se abandonar. E quando você me falou disso, eu lembrei dessa frase que ele me falou ontem. E acho que a maior e mais linda experiência de fé é se abandonar nos braços de quem pode, só ele pode. E quando a gente se abandona com essa entrega total, aí acontece o que está acontecendo na sua vida, como está acontecendo na minha, como acontece na vida de todo aquele que crê. Fê, minha linda, para a gente encerrar, infelizmente, esse papo que está tão maravilhoso, se for possível você resumir Sim. essa jornada toda numa frase, ou num versículo bíblico, ou numa música, algo que represente todo esse turbilhão, mas essa jornada que você passou e passa para inspirar alguém, o que você diria hoje? Pode ser uma frase, um versículo da Nossa, Bíblia, uma música. Tem como resumir tudo isso em algo assim para inspirar alguém nesse momento? peraí. Nossa, você me pega. Você é cantora, você Mas sabe lidar com assim, as poesias da vida. é a esperança cega que tem sua misericórdia. Perfeito. É isso. Tem uma música, né? Não é de uma cantora católica, mas é da nossa irmã protestante, mas que eu adoro, que é a Gabriela Rocha, que eu ouvia muito da música dela, falava assim: diz que amado sou quando eu não me sinto amada. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou se fraco eu me sentir. E que eu não estou só, porque eu pertenço a ti. Então, tipo, se for uma música que acho que marcou muito o início do meu tratamento, eu não lembro quem foi que me mandou essa música, mas que ela ficou em mim. Porque era tudo aquilo. Eu não me sentia amada, mas eu era amada. Eu não me sentia forte, mas Deus era minha fortaleza. Eu não tava no ambiente seguro, mas eu estava me segurando. E é isso. E assim, olha, sem Deus, não vai, gente. Não vai. E, eu falo, essa experiência me tirou de uma carência muito grande que eu vivia dentro da minha espiritualidade. Eu não tenho uma fé carente mais. Porque muitas vezes a gente é assim, a gente quer que alguém reze por nós, que alguém nos revele alguma coisa. Eu tenho pavor disso. Hoje eu tenho pavor disso. A gente quer uma missa especial, porque a gente só acha que só numa missa de cura, numa missa de libertação, numa missa assim assado, ou com o padre fulano, ou com um grupo de oração tal, que as coisas vão acontecer. E não é. E não é. A missa dominical que você vai, era muito mais poderosa. Assim, o que me sustentou durante toda a quimioterapia, que me sustenta até hoje, é a Eucaristia. Começar a minha semana com a Eucaristia. Eu tinha o hábito de ir só quando eu estava cantando, só nas missas dominicais, mas, cara, eu peguei um hábito de ir na missa sempre que eu posso. E ali, às vezes, só no Santíssimo, sozinha, que acontece a minha cura, que Deus consegue falar comigo. E eu tinha uma carência antes disso, e hoje eu não tenho mais. Minha fé está muito mais sólida.
Eu tô procurando um Deus que fala mais no silêncio do que no barulho. Porque foi o que aconteceu. Foi no silêncio do meu quarto que ele falou comigo. Foi na minha missa dominical, na minha adoração ao Santíssimo. Então, assim, eu precisava passar uma experiência dessa para atingir, porque eu tinha feito tantas coisas dentro da igreja e não estava chegando onde Deus queria que eu chegasse. E talvez a doença veio para eu chegar nesse ponto. Sim. Eu sei bem o que você está falando. Eu acho que quando a gente está no ativo demais, a gente corre o risco de ver Deus só como um personagem. Né? E aí, às vezes, precisa acontecer da gente se deparar com a cruz. Não que ele queira a cruz para a gente, mas é o caminho natural do cristão. Eu também perdi meu pai, eu também passei por essa experiência sua. E foi nesse luto, né, nessa perda, porque a gente perdeu outras pessoas. Eu não vou dizer que é mais fácil, mas pai e mãe é algo que corta algo, né? A gente fica órfão. É uma coisa muito cruel, eu acho que essa é a palavra, né? Corta o elo de vida, né, que a gente tem, né? Aquela ligação. E nessa perda, eu senti a paternidade de Deus muito mais profunda. Porque eu sempre tive a fé em Deus, minha proximidade, mas nesse momento onde eu perdi o pai físico, aí que eu fui entender, né, que a paternidade de Deus sempre esteve aqui, mas eu sempre olhei para ele de uma forma diferente, porque eu sempre estava muito nativa falando de um pai que estava um pouco distante, né? E agora eu precisei me agarrar e contar com essa paternidade, e viver essa paternidade. Sim. E hoje não. Hoje eu experimento no silêncio. Igualzinho a você. Sim. Você falando, eu me enxergo. E às vezes, gente, a gente precisa disso. Não que você não precisa estar vivendo um momento de dor, não. Mas às vezes o silêncio, né, a reclusão, só você e Deus, mais ninguém. É ali que Deus vai fazer, é ali que Deus vai falar, é ali que Deus vai curar, vai libertar e vai fazer o milagre acontecer. Só você e ele, mais ninguém. Fê, olha, que papo lindo. Que eu tô vendo aqui as pessoas falando a mesma coisa. Que inspiração, que papo lindo, que entrevista bacana. A gente pode marcar uma parte 2, porque tem tanta coisa pra gente falar. Sim. Olha, foi muito bom te ver de novo, falar com você. Vamos reatar os contatos. Vamos marcar outra entrevista. Gente, a Fernanda, eu esqueci de falar, mas eu vou falar aqui. Ela vai ser musa do evento da Fernanda, da Fabiola. Da Fabiola. Que eu Me dá só 2 minutinhos para falar da Fabiola. Com certeza, eu quero que você fale. Eu fiz o convite para ela, estou esperando ela me responder para ela estar aqui também. O que acontece? Quando a gente recebe diagnóstico, falar com pessoas que não passaram, não viveram, é complicado, porque ela não vai entender o mix de emoção que a gente está. E assim, eu conheci a Fabiola através do Flávio, porque o Flávio tocava comigo, né? Tecladista e tal. E quando eu recebi o diagnóstico, eu lembrei do Flavinho, da irmã dele, e eu falei, Flávio, eu quero falar com sua irmã. E ele sem entender, eu falei, Carol, fui diagnosticado de câncer, eu quero conversar com alguém que passou, que me deu um norte, que me fala alguma coisa. E aí, prontamente, ele deu o telefone da Fabiola e prontamente ela me atendeu. Nós tivemos assim, um longo papo por telefone. E dali nasceu uma amizade muito bonita. Assim, e a Fabiola, ela tem esse instituto que apoia. E ela tem um grupo só de mulheres, né, com câncer aqui em Brasília, tem mulheres fora de Brasília também. E esse grupo de apoio foi essencial para mim. Se vocês não fazem ideia do quão necessário é você conversar com alguém que passa pela mesma situação. Porque ela vai te dar uma visão que a pessoa que não passou, ela não tem. Ela não entende. Ela não entende o fogacho, as dores, ela não entende, mas a outra pessoa que passou, ela entende o que você está passando. Ela entende seu sentimento, a perda de identidade, ela entende isso tudo. E a Fabiola foi de suma importância para mim. E aí, esse sábado, ela me surpreendeu.
ela faz a corrida, né, do Outubro Rosa. A nossa vai acontecer agora dia 19 de outubro. E ela nunca teve uma musa da corrida. E ela me convidou para ser musa, assim, eu vou ser a primeira musa da corrida do instituto dela. Esse cara que, assim, muito feliz mesmo, de poder representar e tal. Fiquei muito feliz mesmo, assim, sem palavras, assim, quando ela falou para mim foi um choque, assim, fiquei sem palavras. E eu falei, cara, que bom, assim, que bom que eu estou atingindo alguém, que eu estou conseguindo passar a mensagem, de estimular outras pessoas também. Que acho que esse é o nosso papel, levar as pessoas a evoluírem, a serem melhores, levar uma palavra de conforto para alguém também. Enfim. Com toda certeza, inspirar e motivar as pessoas a evoluírem também, Sim. assim como a gente conseguiu, né? A Fabiola, eu fiz o convite para ela essa semana. Eu sei que ela está muito assoberbada, está até na TV e tudo. Ela aceitou o convite. Ela falou, Dani, eu só preciso acertar a data na agenda. Então, vamos torcer para que ela consiga vir ainda no mês de outubro. Senão, a gente passa para novembro, não tem problema. Mas que ela vai estar aqui batendo esse papo com a gente. Fê, minha linda, muito obrigada, viu? Que Deus continue te abençoando, porque você já é abençoada, que Nossa Senhora esteja sempre à sua frente. Beijo para sua família, tá? Que você continue iluminando a vida de tantas, porque eu tenho certeza que o Papai do Céu tem uma missão aí muito linda para você a partir de agora, viu? Amém. Muito obrigada pelo convite, Dani. Que Deus te abençoe na sua missão também de comunicar. Quero agradecer a todo mundo que participou, as pessoas que sempre me mandam mensagem de carinho, de apoio, que estão em oração. Eu rezo por vocês também, sempre peço, ó Deus, vai de encontro àquelas pessoas que oram por mim e retribuo tudo em dobro, porque a oração também me manteve de pé, me mantém de pé até hoje. Então, sou muito grata a todas as pessoas que lembram de mim nas suas orações. E obrigada, foi muito bom esse Sempre bate-papo. foi lindo, foi maravilhoso. Por mim aqui a gente continuaria a noite toda, mas vamos marcar a parte 2, com certeza. Combinado. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.